Hoje eu vou mostrar nesse vídeo aqui detalhado como que eu faço os recortes nas peças de cano de PVC. Nos projetos dos cataventos brinquedos aí eu não mostro os detalhes para o vídeo não ficar muito extenso, né? E a maioria das pessoas já sabe como é que faz esse tipo de recorte. Tem até alguns vídeos aí na internet mostrando, né? Mas tem muitas pessoas que perguntam como você fez o recorte, com que você fez o recorte. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando os detalhes de como eu faço, porque aí quando alguém me perguntar eu envio o link desse vídeo aí para ver os detalhes aí como eu faço o recorte no cano de PVC. Então eu uso a micro retífica, né? Que é, para quem não conhece, é uma como se fosse uma mini furadeira, né? Só que ela não tem muita potência, né? Só para essas coisinhas de artesanato mesmo. E essa daqui é da Black Deck, ela é muito boinha, né? Aquela da Dremel são muito caras. E eu tenho essa aqui da Black Deck. E eu uso uma bloca de corta-ferro, fininha, das mais fininhas que tem. Ela é muito boa para cortar cano de PVC. E uso também a tesoura, né? Essa tesoura aqui é uma tesoura tem mais ou menos 20 centímetros de comprimento, salvo engano 9 ou 10 polegadas, né? Só dá apoio de cortar PVC se for com uma dessa grande aqui, se for menor fica meio ruim de cortar. Então eu uso tanto a micro retífica como a tesoura, no caso aquecendo, né? Tem que aquecer primeiro para poder cortar com a tesoura. Então eu peguei essa peça aqui, que eu já fiz, né? E tem um vídeo aí no canal, que é um galo garnizé de cano de PVC acoplado a um catavento. Então eu vou mostrar ele aqui como demonstração, né? Então eu faço o recorte aqui, nesse caso aqui eu vou fazer o recorte aqui, tirar essa sobra de material aqui com a micro retífica e depois fazer esses cortes aqui mais detalhados com a tesoura aquecendo. Então primeiramente, como eu falei, eu vou tirar aqui essa sobra de material aqui, porém eu não vou mostrar todo o recorte. Eu vou mostrar só o início para vocês verem aqui como é o procedimento, né? Senão o vídeo fica muito longo. Então eu tenho também aqui, ó, se eu cortar assim a mão livre, eu posso usar qualquer parte da broca, aproveitando qualquer parte da broca, né? Mas só que fica mais ruim de trabalhar, né? Porque fica a mão livre assim, não dá muito apoio. Mas tem essa pecinha aqui, ó, eu tiro essa pecinha aqui e acoplo essa daqui, que é um acessório da micro retífica, rosqueio ela aqui e aí fica melhor de trabalhar, porém só vai pegar só essa partezinha aqui, só uma partezinha da broca para recortar, né? Então aqui eu faço o furo e depois vou só empurrando aqui com essa base aqui apoiada no cano. Então vou fazer uma demonstração aqui, vocês vão ver o início, mas depois eu vou dar uma pausa e vou terminar o restante e vou mostrar já no final já. Terminei aqui e olha o resultado como é que fica, ó. Tirei esse vão todo aqui, que é essa parte aqui, ó. Tirei aqui o final também, que é esse, caso assim. E tirei aqui o começo aqui na frente aqui também, da cabeça, a parte da cabeça. Fica todo esfarofado. Eu gosto de cortar assim com a broca porque não faz muita poeira. Isso aqui é só um bagacinho meio grosso, tipo umas casquinhas. Quando é no disco, esse aqui, ó, às vezes eu faço algum recorte com ele, que é um discozinho de corta-ferro e corta PVC também. Porém ele faz muita sujeira, é um pozinho fino, às vezes vem até no nariz. Já assim com a broca não.
ela vai saindo as casquinhas, né? Então vou fazer uma limpeza aqui para eu continuar explicando. Já limpei aqui a maior parte da sujeira. Essa rebarbazinha aqui que fica aqui, eu já tirei quase tudo. Pode tirar com estilete assim, raspando, que é a rebarbazinha que fica da broca. E agora vamos partir para o acabamento. Essas partes aqui tem duas opções de dar acabamento. Eu posso usar uma lixinha de tambor, já respaldando aqui, já vai, só não vai dar para fazer os cantinhos, né? Depois eu só aqueço. Posso aquecer aqui só os cantinhos, até com isqueiro mesmo, aqui assim, ó. Quando eu perceber que tá molinho, eu venho e corto com a tesoura. Ou eu posso aquecer toda essa parte aqui, né? Vamos dizer, aqueço daqui pra cá assim, ó. Aí vou e pego a tesoura aqui e recorto até o cantinho. Depois aqueço essa outra parte aqui, viro pro outro lado assim que dá mais posição e corto essa outra rebarbazinha aqui. E aí vai fazendo o acabamento da forma que preferir e achar melhor aí. O bom de dar o acabamento com a tesoura é que não fica sujeira, né? E com essa disco aqui vai ficar aquele pozinho fino. Então eu gosto mais de dar acabamento com a tesoura. E aí a passada no fogo tem que ser, não pode sustentar assim o fogo só no lugar só direto. Tem que ser passando assim, ó, no percurso que você quer recortar. Porque aí o fogo não vai danificar o material e vai até ele ficar molinho. Então eu vou fazer uma demonstração ali no fogão, eu fazendo recorte aqui só nessa parte aqui. E depois as demais aí vocês já vão saber como é que faz. Então eu vou usar ali o fogão, né? Que eu já aqueço toda essa parte aqui, até ele traz para cá, fica melhor de eu trabalhar. Essa parte toda ficando mole aqui, fica melhor de eu recortar. E aí eu vou passando, vocês vão observar que eu vou passando do fogo assim, ó, bem próximo do fogo. O fogo tá aqui, eu vou passando bem próximo do fogo. Quando eu perceber que tá mole, aí eu trago aqui meio para cima, meio distante aqui, de uma distância que eu posso aguentar, né, que não esteja aquecendo muito a minha mão, e vou recortando aqui. Porque eu ficando na reta do fogo, não deixa essa parte aqui endurecer novamente. E aí eu vou fazendo o recorte. Então eu vou fazer uma demonstração ali, fazendo essa parte aqui. Não precisa se preocupar se vai ficar tudo troncho ou se não vai ficar do jeito que você quer. Enquanto você está cortando, você não deve se preocupar com isso. Aí depois é só aquecer novamente depois de estar recortado e aí você modela do jeito que você quiser. Então vocês viram aí mais ou menos como que eu fiz, né, para recortar todo um lado. Veja que eu recortei aqui esses triângulos, né, e entrei também, porque eu quero essa asa aqui como se fosse as penas toda dividida, né? Então eu recortei tudo assim. E agora eu vou recortar o outro lado, e não vou mostrar, né, que é o mesmo processo. Essa partezinha aqui também, ó, aqueço só aqui essa região e corto aqui. Aqui vai ser dividida e tira essa rebarbazinha aqui. E esse lado também aqui da parte da cabeça. Então eu volto daqui a pouco com ele todo concluído. Já concluí aqui todo o recorte da peça, né? Vocês estão vendo ele assim, sem nenhum formato,
né, sem nenhuma forma, porque quando eu estou fazendo o recorte eu me preocupo só em fazer o recorte e depois é que eu venho modelando ele. E vocês só vão ver aí os detalhes do vídeo completo, que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, o link do vídeo do passo a passo de como fazer esse galo aqui, que é um galo de cano de PVC, que é um catavento, e as asas dele vai ser as hélices que fica girando. Então, se vocês tiverem interesse em fazer esse projeto, vou deixar o link aí do vídeo do passo a passo na descrição desse vídeo, e vocês podem estar adquirindo aí o molde entrando em contato diretamente comigo, que eu também vou deixar aí o meu e-mail e o meu WhatsApp. Cobro um pequeno valor, né, somente para mim ter condições de continuar fazendo projetos como estes, tanto de PVC, de garrafa PET e até de madeira também. De todos os projetos que eu tenho aí no canal, vocês dão uma olhadinha aí, tem bastante projeto interessante. Todos eles eu tenho o molde no formato de PDF. Bem prático, é só imprimir e recortar as peças, e tem um passo a passo aí ensinando os detalhes de como fazer a montagem. Então vou finalizar esse vídeo por aqui, porque a intenção era só mostrar como eu faço o recorte nas peças de cano PVC. E em breve vou colocar outro vídeo aí mostrando como eu faço o recorte nas peças de garrafa PET, que é um processo bem mais simples, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade. Então mais para frente aí eu vou fazer um vídeo mostrando os detalhes. Então é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus.